Bom dia! Sejam todos bem-vindos também ao nosso culto de Pentecostes. Como é bom nós podemos estar aqui. Que bom que cada um de vocês veio nesse espaço que foi cedido pela Faculdade Luterana de Teologia, em parceria aí com o Lar Filadélfia, que abriu os portões também, né, essa parceria junto com a MEUC, essa comunidade também na qual nós sempre estamos de mão dadas no Evangelho. Como é bom a gente poder aqui, também nesse dia especial de Pentecostes, promover essa unidade cristã, promover um culto, celebrar também em volta da criação de Deus, ou melhor, a criação de Deus em volta de nós, né, e assim poder também presenciar esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Nós vamos iniciar com uma música de acolhida, mas eu gostaria, antes da saudação bíblica que o missionário Diego vai nos trazer, eu queria dar essa acolhida a todos nós, agradecer a presença de cada um, né, pessoas, nós temos membros lá de Fragosos, Bela Aliança, aqui de Oxford, pessoas da MEUC, da FLT, da comunidade acadêmica. Como é bom estarmos aqui reunidos e que a gente possa louvar, fazer desse culto também uma celebração ao nosso Deus e assim permitir que o Espírito Santo também se manifeste entre nós. Que Deus assim então esteja conosco. Eu vou, um pequeno aviso antes de nós iniciarmos o culto. O microfone, esse aqui que está sendo usado, que vai ser usado para pregação e tudo mais, a gente sempre vai ter o álcool aqui líquido, tá? Para a gente poder passar, porque a gente vai tirar a máscara para poder falar melhor. Então, aqueles que assim utilizarem, né, lembrar de depois passar o o álcool líquido para poder utilizar. Também tem outro microfone lá no altar. Aquele eu peço para que o Samuel, cadê o Samuel? O Samuel, né, possa utilizar para a leitura bíblica também, para não usarmos tanto esse aqui, né, e esse aqui deixa assim mais também, se a Z quiser usar aquele também, pode usar, né, para a gente distribuir um pouco aí os microfones, tá bom? Deus abençoe a todos nós. Quero acolher cada um de vocês com a paz de Cristo. Bom dia. E aquele que pode, se coloque de pé, por favor.
Nós queremos ser saudados em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós não queremos saudar a ninguém em nome de SLB, em nome de MEUC, em nome de FLT. Mas nós queremos saudar a cada um de nós e receber a cada um de nós pela sua palavra. E eu convido que você abra o texto de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1, versículo de número 8. Lá está dito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E recebereis o poder. Essa é uma promessa feita pelo próprio Jesus Cristo, morto, ressurreto. Este Cristo que aparece aos seus discípulos, dá essa promessa que a sua igreja não ficaria órfã, que o seu povo não ficaria órfão, que os seus discípulos não ficariam sozinhos. E esse Espírito é espírito de poder, poder para testemunhar. Interessante que esse Espírito ele vai além das fronteiras geográficas, Jerusalém, Odeia, Samaria, e lá vocês vão testemunhar. Esse Espírito vai testemunhar. É uma promessa feita por Jesus para a sua igreja, para o seu povo, para os seus discípulos. E Pentecostes, capítulo 2, versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aí não é somente mais uma promessa, aí se cumpre aquilo que Jesus havia prometido. E nós louvamos a Deus no dia de hoje, que nós não estamos apenas com uma promessa, mas o Espírito de Deus está no meio da sua igreja, derramado sobre a sua igreja, derramado sobre o seu povo, derramado sobre o seu rebanho, está em todo aquele que crê, habita naquele que crê, anda no meio da sua igreja, e nós não precisamos ficar sozinhos. Louvado seja Deus. Toda vez que nós falamos, você não está sozinho porque Deus está com você, nós estamos nos referindo à pessoa do Espírito Santo, que está naquele que crê, que acompanha a sua igreja, acompanha a história, faz a história, e nós louvamos a Deus por isso, grandemente, e nós queremos celebrar esse dia, esse cumprimento da promessa, que nós temos a presença de Deus real na pessoa do Espírito Santo. E aí, a nossa oração hoje é que nós possamos aprender a andar no Espírito. A nossa oração é que nós possamos aprender e a nos encher do Espírito. Todas as coisas estão debaixo do agir do Espírito. Para quem crê, o Espírito habita nesse que crê. Mas para esse que crê e tem o Espírito, ele é convidado a andar no Espírito. Esse que anda no Espírito é convidado a se encher do Espírito. E a Bíblia ainda nos alerta a não entristecer o Espírito. Então que nós possamos como igreja louvar a presença de Deus no nosso meio, pela pessoa do Espírito Santo, que nos tira da nossa cama, que nos coloca aqui nessa manhã. Esse Espírito que governa, que rege todas as coisas. Gênesis 1, quando tudo era o caos, sem forma, vazio, escuro, lá o Espírito de Deus já estava pairando no seu domínio. Esse Espírito que foi soprado sobre os seus discípulos, derramado sobre a sua igreja. É em nome desse Deus que nós queremos louvar e queremos ouvir da sua parte e da sua palavra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o dia amanheceu, o sol está brilhando, e assim o teu amor, a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua graça se renovam sobre nossas vidas. Louvado seja Deus por esse lugar, louvado seja tu, Senhor, pelo sopro de vida que está em cada um de nós. Louvado, Senhor, seja o teu nome, porque o Senhor tem nos cuidado. O Senhor tem nos fortalecido, nos dado forças para continuar. E isso é, Senhor, graça imerecida.
mas também é a manifestação visível, audível do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo e o Teu rebanho. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de ao amanhecer do dia podermos, ó Deus, louvar o Teu nome. Podemos, Senhor, adorar o Teu nome. Podemos, Deus, dobrar os nossos corações diante de Ti. E temos o grande privilégio de poder ouvir da Tua parte, Tua palavra viva, poderosa, eficaz. Obrigado, Deus, porque Pentecostes não ficou apenas uma promessa, mas ela se cumpre, Senhor. E podemos também testemunhar, a partir do poder que vem de Ti, o poder do Teu Espírito Santo, levar o Teu nome até os confins da terra. Assim, Deus, continue cuidando da Tua igreja, continue, Deus, manifestando todo tipo de poder que vem do Teu Espírito, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Assim, Deus, nós louvamos e nós queremos cantar para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. E assim, em pé, quem puder, queremos cantar esse hino que fala de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. E assim como nós ouvimos também na saudação do missionário Diego, aqui nós somos igreja. Nós viemos de nossas comunidades, nós viemos de vários lugares, mas quando nós nos unimos na mesma linguagem, que é a linguagem da fé em Cristo, nós nos vemos como a mesma igreja, o corpo de Cristo. Cantemos esse hino. Podemos sentar, nós queremos também buscar a presença de Deus, mais uma vez em oração. Possamos nos aquietar, porque diante desse Deus que nos reúne, que nos faz igreja, nós também temos a oportunidade de pedir perdão. E assim,
cada um de nós tem essa oportunidade de falar com Deus. Queremos ter um momento em silêncio, de nos chegarmos diante desse Deus, permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para que também possamos continuar louvando a esse Deus com os nossos lábios puros, coração limpo. Assim eu convido para orarmos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu nos dás sempre de novo, na reunião do Teu povo, neste ajuntamento, a oportunidade de buscarmos a Tua presença, encontrarmos a Tua misericórdia. Tu conheces, ó Deus, os nossos caminhos. Tu conheces, ó Deus, os nossos pensamentos. Tu sabes, ó Senhor, quantas vezes nos desviamos e queremos andar e viver a partir do nosso próprio espírito humano, a nossa própria sabedoria, os nossos próprios conceitos, muitas vezes enganados e enredados por filosofias de vida, ideologias de tantas espécies. E não permitimos que a Tua palavra, ela nos direcione. Não permitimos que Teu Santo Espírito, de fato, nos santifique nesta palavra. Portanto, ó Deus, ouça a nossa oração silenciosa, na qual nós queremos levar a Ti, para também encontrar o Teu perdão. Traga sobre nós Teu perdão, Senhor. Se for possível, quebra-nos, faça-nos de novo, como um oleiro faz um vaso. Faça-nos um vaso de glória para a Tua honra e glória. Faça-nos, ó Deus, um vaso que transborde rios de água viva que vem do Teu trono. Para que assim possamos, ó Senhor, também dar testemunhos, sermos testemunhas do Teu Evangelho neste mundo, como Tua igreja. E assim, ó Deus, derrama sobre nós esse Teu perdão. Isso nós Te pedimos e cantamos juntos este hino. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, leva minha vida e faça-te novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a-te novo. Eu quero ser um vaso novo. A palavra de Deus diz para nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
Antes da leitura bíblica e da pregação, queremos pedir para que o Santo Espírito de Deus, o nosso grande ensinador, ele também nos conduza, ele se manifeste e haja também em nossos corações por meio da palavra. Cantemos esse hino e depois quero convidar o Samuel, então, um estudante aqui de teologia, para fazer a leitura bíblica e logo em seguida, então, o professor, Dr. Klaus, para a pregação. Um bom dia. O texto bíblico da pregação de hoje se encontra em João 15, versículos 25 a 26, e João 16, de 4 a 15. Quem tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar. João 15, 25 e 26. E João 16, de 4 a 15. Eu faço a leitura na linguagem de Almeida. João 15, 25 e 26 diz o seguinte: Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim.
E João 16, de 4 a 15. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Até aqui, palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés, esta palavra de Deus, e ela luz para os nossos caminhos. Amém. Convido o professor, estou confundindo, o professor Klaus Schwamber para também fazer uso. Nós queremos, assim como estamos, orar também pela palavra que aqui nós vamos ter. Senhor nosso Deus, que agora possamos permitir que a Tua palavra preencha os nossos corações, assim como o Teu Espírito Santo preenche a nossa vida. E assim, ó Pai, colocamos nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, nosso corpo, na Tua presença e diante da Tua palavra. Conduza-nos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Isso pedimos, como Tua Igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, querida comunidade. É dia de festa na igreja. Festa porque nós recebemos uma dádiva que todo o povo da antiga aliança de Deus com Israel não teve desse jeito. Festa porque vocês não têm noção do privilégio que é ser cristão e do tamanho do presente que Deus nos deu, do tamanho da capacitação que Ele colocou à nossa disposição. Pentecostes é dia de festa na igreja. Pentecostes é dia de lembrar que nós somos abençoados sobremaneira. Quando Deus envia o seu Espírito Santo do céu, o céu se abre de verdade sobre nós. E como diz um dito popular, sai de baixo, porque vem bênção do tamanho grande. Pentecostes é dia em que o povo de Deus lembra que se ele está aqui reunido, não tem nada de acaso. Tem uma obra e um trabalho intencional que Deus, o nosso Criador, fez para reunir a nós que somos o seu povo, as suas criaturas, que nos afastamos dele, de volta para junto dele, aos pés da cruz de Jesus. Pentecostes na igreja é uma data que precisa ser lembrada do mesmo jeito que Natal e Páscoa. E muitas vezes a gente quase esquece de Pentecostes. Quando eu digo que nós recebemos, nesse dia de Pentecostes, uma dádiva que o povo de Israel não recebeu, o que eu quero dizer com isso? Deus sempre é muito rico em abençoar as pessoas, aqueles que se afastaram dele. Ele faz tudo para nos trazer de volta, faz tudo para nos unir e nos reunir junto a ele. Afinal, ele é o nosso Criador. Você que é pai, você que é mãe,
Você fica feliz se o teu filho e a tua filha se afastam de ti? Rompem a conversa contigo? Saem de casa? Desprezam tudo o que é a família? Você vai fazer tudo para trazer os teus filhos e filhas de volta. E é exatamente isso que a gente lembra em Pentecostes. E isso Deus já foi fazendo na velha aliança. Ele enviou seus profetas, eles pregaram muito. Ele deu a dádiva da lei. Os 10 mandamentos, muitas leis e mandamentos para ajudar as pessoas a saberem o que é certo e errado, qual é a sua vontade. Só que tragicamente o povo de Israel teve tantas dádivas, tantos mensageiros, tantas palavras. E a gente vai lendo o Antigo Testamento e chega em algum ponto onde a gente constata: Israel fracassou. Sabe aquela coisa que não adianta dizer o que é certo e errado se a pessoa não muda? Sabe o que é aquela coisa de você enviar um mensageiro, uma mensagem para explicar e tentar esclarecer, e a pessoa não muda? Porque o problema não está em dar uma lei e em ter uma regra clara. O problema está no coração do ser humano. O problema está em que o povo de Israel não teve acesso a essa dádiva como nós as tivemos, a não ser poucas pessoas. No Antigo Testamento nós lemos que o Espírito Santo foi dado para reis, profetas, sacerdotes, juízes, mas ele não foi uma dádiva que Deus espalhou para todo o povo. E bem, por assim dizer, no finalzinho do Antigo Testamento, aí nós lemos que os profetas começam a anunciar uma nova aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, como se ele dissesse: olha, vamos dar uma lei para ver se eu consigo trazer esses que estão longe para perto de mim. Essas pessoas que eu criei e que se afastaram de mim para perto. Mas a lei exige de um ser humano uma coisa que ele não consegue cumprir. E daí Deus manda os seus profetas dizerem: eu vou fazer uma nova aliança. Essa aliança não mais baseada na lei, em mandamentos, em coisas que as pessoas têm que fazer, mas elas não conseguem cumprir isso. Elas não conseguem viver dentro da vontade de Deus. Eu vou fazer uma aliança com base no sangue, que a gente sabe que é o sangue de Jesus, e vou enviar o meu Espírito e vou colocar o meu Espírito no coração das pessoas. Daí sim que elas terão condições de se aproximar do Pai do qual se afastaram e de viver dentro da vontade de Deus revelada na sua palavra, nos mandamentos. E por isso, o dia de Pentecostes, meus queridos irmãos e irmãs, é dia de festa. Porque como nós ouvimos nas palavras do Diego, isso não é uma promessa. O povo do Antigo Testamento tinha isso como promessa. Nós vivemos no tempo em que essa promessa já se cumpriu. A dádiva de Deus está acessível. A presença do Espírito Santo está acessível. E se nós estamos aqui, nós já somos fruto do agir do Espírito Santo. E por isso, a partir desse texto que nós lemos, nós queremos perguntar duas coisas. Quem é, afinal, o Espírito Santo? E o que, afinal, ele faz na nossa vida? Duas coisas. Quem é, afinal, o Espírito Santo? O que o texto que nós lemos nos diz? Um pouco a gente já sabe. Ele é o cumprimento de uma promessa e uma capacitação para fazer e viver a vontade de Deus, que não tinha desse jeito na velha aliança, mas que nós fomos abençoados, brindados. Ninguém pode dizer que não tem condições de cumprir a vontade de Deus. Ninguém agora que faz parte do povo de Deus pode dizer: mas eu não consigo mais fazer isso. Não, nós já fomos capacitados, e para muita coisa. Nós não temos noção do que tudo Deus nos capacita através da presença do Espírito. E é por isso que a gente precisa perguntar a partir da palavra e entender, e por isso que tem dia de Pentecostes para a gente justamente ler esses textos. Quem é o Espírito Santo e o que ele quer fazer.
Então, vamos dar uma olhadinha. Eu convido você de novo a abrir ali onde é que está o texto bíblico, no capítulo 15 de João. E o versículo 26 vai nos ajudar a responder quem é, afinal, o Espírito Santo. Quando a gente lê Espírito, às vezes a gente pensa isso é um tipo de fluido que Deus bota na gente, né? Quem é o Espírito Santo? É um outro Espírito, um Espírito estranho a mim, que mora em mim? O que é isso? E ali nós lemos: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Eu vou me basear nesse versículo para dizer quem é o Espírito Santo. Aqui está o essencial que a gente precisa saber. A primeira coisa diz lá, Jesus, e lembremos sempre que isso aqui são palavras no Evangelho de João, que Jesus diz um pouquinho antes de ser morto, um pouquinho antes da paixão e um pouquinho antes dele subir ao céu. Então ele já está preparando os discípulos para saberem o que vem e quem vem. E ali ele diz: quando, porém, vier o Consolador. Talvez você vai ver em alguma das suas Bíblias o Paráclito, né, que é uma palavra meio esquisita, Paráclito. No português essa palavra não diz nada, Paráclito. É a palavra grega para Consolador. E esse é o primeiro ponto. Quem é, afinal, o Espírito Santo? Ele é um Consolador, e aí a gente já vê em primeiríssimo lugar, ele é uma pessoa da Trindade. Ou seja, ele é a pessoa de Deus que nos será e já nos foi enviada. Nesse sentido, o Espírito Santo é Deus enviado para morar conosco. E aqui também tem uma diferença muito importante. O Espírito de Deus, ele preenche todos os espaços do universo. Ele está em tudo. A presença dele está em tudo. Se a presença dele está em tudo, qual é a diferença de ser cristão? É que ele não está só presente em tudo e não age só sobre nós, como algo que não tem nada a ver conosco. Mas ele, no caso de nós cristãos, pelo fato de nos dar a graça de crermos nele, ele habita em nós. Uau! Ele não age só sobre nós. Ele não é só uma força cósmica agindo por aí no universo, né? Não. Ele é a presença de Deus em nossa vida. Ele toma morada. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: você que é cristão, você se tornou um templo. Um lugar onde um espaço, o teu corpo, a tua vida, a tua pessoa, se tornou um espaço onde Deus mesmo decidiu tomar morada e está presente. É Deus em nós. Isso é uma dádiva impressionante. E é por isso que a gente entende quando Jesus diz: eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou estar com vocês. Daí você pergunta, começa a olhar para cá, para lá. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, a gente ainda enxergava ele. Agora ele sumiu. Como é que ele disse que não deixou a gente órfão? Ele está presente de forma invisível. Eu não vou enxergar ele como os discípulos enxergavam, mas ele veio a nós na pessoa do Espírito Santo, tomou morada na nossa vida, faz parte da nossa vida e está conosco. E nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Isso que é o impressionante. Ele mora na gente. Você é um templo vivo de Deus. E isso também é uma diferença para com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você precisava de um espaço físico, como esse aqui onde a gente está. Onde é que a gente encontra Deus? Onde é que está a presença dele? Tem que ir para o templo. E todo mundo, na Páscoa, por exemplo, peregrinava para Jerusalém. Porque lá está o templo. Lá é o lugar, o santuário onde Deus está presente. Lá é o lugar onde ele habita. Não, nós cristãos somos um templo vivo. E aliás, pelo fato de morar em nós, isso já é genial. Antigamente as pessoas tinham que ir até o templo. Hoje, Deus tem templos ambulantes por todo lugar, onde sempre tem cristão. As pessoas desse mundo, que estão aí procurando sentido na vida, procurando querer saber sobre Deus, aonde a gente encontra ele? Aí é como se Deus dissesse:
Eu tenho um monte de templos ambulantes, onde eu estou presente, onde as pessoas me encontram. Cada cristão é um templo ambulante, porque eu estou presente na vida dos cristãos. E qualquer pessoa nesse mundo que quiser encontrar Deus, encontre um cristão dentro de quem Deus habita e você terá um encontro com Deus. Porque os cristãos são as pessoas nas quais Deus decidiu habitar e morar. E eles se tornaram um canal de comunicação e testemunho da presença de Deus nesse mundo. Nossa, fantástico! Você é um templo ambulante. Você é um lugar onde Deus decidiu morar. E se a gente pensa em nós mesmos, quem somos nós? A gente não é nada diferente dos israelitas do Antigo Testamento. Nós também somos pecadores, nós somos falhos. Cada um, você e eu, conhecemos como nós somos pequenos, falhos, tímidos, pecadores. E ainda assim nós precisamos ouvir o Evangelho de Pentecostes. A despeito das nossas fragilidades, a despeito dos pecados que Cristo perdoa e Cristo já levou sobre si na cruz, a despeito da nossa timidez, do nosso medo, a despeito de nos sentirmos muito frágeis diante de um mundo hostil e que não quer saber nada de Deus, nós recebemos a presença de Deus em nós. E o que faz essa presença? O que é o Consolador e o Paráclito? É a presença da pessoa de Deus, como diz a palavra já, Consolador, consolando. E a palavra Paráclito tem mais significados, Consolador é só uma. O que faz um Paráclito? Ele exorta em nós. Ele nos guia, Ele nos orienta. Quando estamos tristes, de fato, Ele consola. Ele está trabalhando em nossos corações e em nossas vidas o tempo todo, dando senso de direção para que a gente não erre o alvo de viver com Deus. Quando estamos para fazer algo errado, o Paráclito nos lembra do que é o certo a fazer. E não só nos lembra, como uma lei, ele nos dá força para fazer. Essa é a diferença. Ele nos capacita. Consolador, então, é a presença animadora, exortadora, consoladora, que sempre está agindo dentro de nós. E isso é o privilégio do cristão. O segundo aspecto aqui nesse versículo também é que ele é um enviado do Pai e do Filho. E daí a gente se pergunta, por que para o João é tão importante dizer que o Espírito Santo é um enviado do Pai e do Filho? Ele está, parece que, interessado em mostrar a procedência do Espírito Santo. Da onde vem? E aqui é importante a gente lembrar que justo o evangelista João, ele fazia e ajudava as comunidades a distinguirem entre os outros espíritos que não são de Deus e as suas influências que nos afastam de Deus. Também os maus espíritos e os espíritos imundos, dos quais muitas vezes pessoas são possessas. E onde tem um espírito imundo morando numa pessoa, que tomou posse da pessoa, a gente vê na Bíblia que a pessoa sempre tem comportamento autodestrutivo e autolesivo. A pessoa se lesa e se destrói. Onde outros espíritos tomam conta da vida da pessoa, eles são de procedência má. E o resultado deles sempre é destruição. E por isso para o João é importante. Aonde o Espírito Santo está presente, presta atenção. A procedência dele. A procedência dele é do Pai Celeste e do Filho. Os dois enviam. Ou seja, ele vai atuar em sintonia com aquilo que Deus o Pai quer, desde o começo da criação do mundo, e vai agir em sintonia com tudo que Jesus Cristo fez. O Espírito Consolador é um Espírito que vem e procede do Pai e do Filho, Jesus, porque ele age em sintonia. E por isso o agir dele, diferente dos maus espíritos, nunca é autodestrutivo. Ele não nos leva a comportamentos autodestrutivos. Ele nos edifica e consolida o nosso relacionamento com esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para consolidar o nosso relacionamento com o Filho, nos ajudar a crer nele.
O Espírito Santo foi nos enviado a entender que tudo que está acontecendo na nossa vida é obra do Pai, vontade e plano do Pai. Ele nos reconecta com o Filho, nos reconecta com o Pai. E agora veja, onde espíritos imundos, outros espíritos dominam a gente, ou onde a gente é dominado pela própria cabeça dura do próprio Espírito, a gente sempre faz coisas que nos afastam de Deus. E eles tomam conta de nós. Mas onde o Espírito Santo habita em nós, e nós nos tornamos morada do Paráclito, ele nos liberta para sermos nós mesmos e nos liberta para fazermos a vontade de Deus. Ele não nos escraviza, mas nos liberta. Espíritos que não são da procedência do Pai e do Filho nos escravizam, nos oprimem e nos destroem. Por isso, todo contato com o ocultismo e com outros espíritos é destrutivo. É um convite à autodestruição. Mas ali onde o Espírito de Deus, que vem do Pai e do Filho, mora em nós, é um convite para a libertação. É um convite para sermos nós mesmos, essa personalidade que Deus, o Criador, fez de nós. Isso é obra do Consolador. E por isso diz ali que ele vem do Pai e do Filho. E para nós é muito importante que ele vem do Pai e do Filho. Eu, senhoras e senhores, sinceramente, não quero nenhum contato com o Espírito que não vem do Pai e do Filho. Eu só quero ser habitado. Eu só quero na minha vida a presença do Espírito que vem do Pai e do Filho. Porque os outros não estão com nada e só vão destruir a vida. Vocês entenderam? E terceira resposta. Ele é alguém que dará testemunho de Jesus. A principal obra do Espírito Santo é que ele mesmo é uma testemunha de Jesus. Ou seja, tudo o que ele faz está voltado para nos consolidar no entendimento e no conhecimento do que Jesus fez por nós. Ninguém consegue entender quem é Jesus, ninguém de nós consegue crer em Jesus se o Espírito Santo não explicar para nós, em nossos corações, quem Ele é. Se o Espírito Santo não der o seu testemunho, você pode ouvir 1000 pregações, 2000 pregações. Se o Espírito Santo não iluminar essa pregação no teu coração, você não entende, e não crê, e não vai saber quem é Jesus. Se nós temos um mínimo entendimento de quem é Jesus e do que Ele veio, e a gente consegue crer, é obra do Espírito Santo, porque Ele veio testemunhar de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Quem é o Espírito Santo? Um Consolador, um Paráclito, um enviado do Pai e do Filho, e alguém que dá testemunho de Jesus, que nos conecta com Jesus. E agora o que Ele veio fazer? Alguns tópicos. A primeira coisa que Ele veio fazer, a gente já lê no versículo 27, olha lá, capítulo 15, 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A gente acabou de ler que a obra do Espírito é testemunhar de Jesus. Ele é uma testemunha de Jesus. Eu não entendo quem é Jesus sem a presença e o agir dele. Agora, depois que ele me ajudou a entender a pessoa e a obra de Jesus, depois que ele testemunhou de Jesus agindo em mim, iluminando o meu coração para que eu entendesse, agora ele me faz de um instrumento para que aquilo que ele me ajudou a entender a respeito de Jesus, eu leve a outras pessoas e eu me torne um instrumento para que outros entendam quem é Jesus. Você está percebendo? Primeiro ele me conecta com Jesus e depois ele usa a mim e a você para nós sermos seus instrumentos para que outras pessoas encontrem Jesus. Então ele tem uma obra dupla, nos conectar com o Pai, o Filho e o Espírito, né? O Pai e o Filho, e nos transformar em seus instrumentos no mundo. E, gente, Pentecostes é uma data que a gente celebra para lembrar que Deus nos chama para sermos os seus mensageiros e missionários no mundo. Se você um dia acordar sem saber o que fazer como cristão, eu sou cristão, não sei o que fazer desta vida. O que um cristão faz? O que eu deveria fazer? Nem sei. Sabe qual é a resposta?
você foi chamado para ser testemunha de Jesus, para testemunhar de Jesus. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe qual é a tua missão neste mundo, depois que você entendeu por obra do Espírito quem é Cristo, quem é o Pai, qual é o propósito deles, qual é a obra de libertação deles, Ele quer que você seja instrumento dele para outros. Na verdade, presta atenção, no Antigo Testamento, instrumento do agir de Deus eram os sacerdotes, os profetas e os reis. O povão não estava empoderado com o Espírito Santo. Agora saca só, aquilo que só sacerdote, só rei e só profeta faziam no Antigo Testamento, Deus diz, todo o meu povo vai fazer. Isso não é privilégio de algumas pessoas e lideranças especiais serem minhas testemunhas. Não é privilégio de uma casta de sacerdotes e de pessoas que usam roupas especiais, num lugar especial. Se é verdade que nós somos templos ambulantes da presença de Deus, que você é um templo vivo da presença de Deus, então cada pessoa que você encontra, essa pessoa está encontrando um templo de Deus, um lugar onde outros encontram Deus. Porque na hora que o Espírito Santo ajudou a gente a entender quem é Cristo, Ele nos transforma em pessoas que ajudam outros a encontrarem Deus. Se você está numa crise existencial, qual é o sentido da minha vida como um cristão? E você está meio deprimido sem saber quem você é como cristão, lembre que você é o tal do templo ambulante. E que você realmente foi capacitado por Deus para que quando pessoas te encontram, elas estarem encontrando Deus através do teu testemunho. Uau! A conexão de pessoas com a eternidade passa por nós, por você e por mim. Deus não diz, vocês não precisam mais ir para Jerusalém. Eu já mandei um monte de templo ambulante irem até as pessoas. Essa é a tua função, meu querido irmão, minha querida irmã. Vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Porque nós temos a presença de Jesus. Agora, quando nós temos essa tarefa de testemunhar, a gente se sente muito pequeno. Porque a gente pensa, como é que a gente vai convencer as pessoas? É muito difícil. A gente sabe que convencimento é uma coisa que acontece no coração. Como é que você vai chegar lá no coração das pessoas e tá certo, eu já entendi que eu sou um templo, já não estou mais em crise existencial sem saber quem eu sou, eu também já não acordo mais assim sem saber o que fazer, eu já sei qual é a minha missão. Mas assim, agora que eu sei a minha missão, como é que eu vou mudar as pessoas? Como é que eu vou conseguir fazer realmente a diferença? Sendo uma testemunha de Jesus. E daí tem uma outra parte que a gente encontra no capítulo 16, que é importante. Lá nós aprendemos o teu papel de ser testemunha é servir de instrumento de comunicação do Evangelho. Fale o que Deus fez na tua vida adiante, a partir da palavra. Sem se preocupar se você vai conseguir convencer pessoas ou não. Dê o seu melhor como testemunha. Fale o melhor possível, a partir do que você já aprendeu na palavra. Mas Pentecostes também está aí para lembrar que você não tem a chave do coração das pessoas e que também você não precisa ficar triste por não ter a chave dos corações, porque igual, não está no teu poder convencer pessoas. Convencer pessoas é de novo obra do Espírito Santo. E quando você está no mundo como um templo ambulante de Deus, uma testemunha ambulante de Deus e de Cristo, você precisa lembrar então que a obra do Espírito Santo esse é o segundo aspecto. Quando ele, verso 8 do capítulo 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, desde Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, Deus colocou o seu agente no mundo de convencimento. E essa palavra bíblica ali, convencer, é uma palavrinha grega que também tem alguns significados interessantes. Na verdade, é uma palavra que pode ser usada em tribunais, onde pessoas são convencidas de erros que fizeram, convencidas de fatos que são trazidos à luz.
Esse convencer é trazer à luz algumas coisas que não estão evidentes. Assim como num tribunal, um criminoso precisa ser convencido, precisa ser trazido à luz o que aconteceu, para que se evidencie uma verdade. O Espírito Santo tem esse papel no mundo de trazer à luz coisas que não estão evidentes para as pessoas, ou coisas que as pessoas escondem, assim como um criminoso. Quando a gente leva o Evangelho, as pessoas se blindam naturalmente contra o Evangelho. É preciso que a realidade delas, quem elas são, seja trazida à luz. E esse é o papel de convencimento, trazer à luz, tornar tão evidente que não tem mais como fugir da verdade que é mostrada ali. E é esse o papel do Espírito Santo. Ele vai trazer determinadas coisas de tal maneira à luz que elas vão se tornar tão evidentes para as pessoas que elas não têm mais como fugir daquilo. E isso é convencer. E tem 3 coisas que não são evidentes para as pessoas, ou coisas das quais elas fogem, cujo papel é, quando a gente fala de Cristo e do Evangelho, o Espírito Santo vai tornar tão evidente que elas vão se convencer. Porque às vezes os nossos melhores argumentos não conseguem evidenciar de maneira que uma pessoa se convence. Mas quando o Espírito Santo te usa como seu instrumento, ele torna a coisa tão evidente que a pessoa não tem como fugir. Assim como num tribunal, né, tem o criminoso que tenta se blindar e arranjar argumentos para fugir de ser condenado, mas os argumentos são tão evidentes que ele não tem mais como fugir, ele está exposto. A verdade a seu respeito foi revelada. E o mesmo procedimento é o agir do Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou só explicar brevemente o que são essas 3 coisas. Por que ele precisa convencer do pecado? Porque no fundo, mesmo que a pessoa diga de boca para fora, eu acredito que eu sou pecador, lá no seu coração ela não crê nisso ainda. Existe uma diferença entre dizer intelectualmente, sim, eu acredito que eu sou pecador, eu faço erros, e a pessoa ser de tal maneira desmascarada em sua situação de oposição a Deus, que lá no âmago do seu coração ela se convença, que fique tão evidente que ela se reconheça como alguém realmente perdido e afastado de Deus. Isso só o Espírito Santo consegue fazer. Por isso que diz aqui, o primeiro papel dele é convencer pessoas do pecado. E lembre sempre, ele está fazendo isso através do nosso testemunho. Ele não está agindo solto direto nos corações, mas ele já nos mandou como testemunha. Tá bom, né? Como eu falei, a gente já sabe quem a gente é. A gente não nasce com crise de quem sou eu? Não, eu sou cristão, eu sou um templo ambulante de Deus, eu sou testemunha. Estou cumprindo o meu papel. E quando você está cumprindo o seu papel, ele te lembra, agora fica tranquilo. Pode falar às pessoas o Evangelho, pode confrontá-las com a palavra. O meu Espírito vai evidenciar, trazer à luz, de tal maneira que o problema número 1 do ser humano, que é o pecado, que é o fato de ele se opor naturalmente a Deus, fique tão evidenciado que a pessoa vai se convencer. Qual é a segunda coisa que o Espírito Santo evidencia nos corações das pessoas? Diz ali, convencerá o mundo, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça. E no verso 10 nós lemos, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O que quer dizer isso? O que significa? Professor, o que significa convencer da justiça? É muito abstrato isso aí. Qual é o papel do Espírito Santo? Que tipo de justiça ele tem que tornar evidente? Se a gente lê os textos bíblicos, a gente descobre também o Evangelho de João, que Jesus é o enviado de Deus para, sendo uma pessoa justa, morrer na cruz por pessoas injustas como você e eu. E o que é ser uma pessoa injusta?
é sempre apostar em si mesmo e viver se auto-justificando, achando que aquilo que a gente faz já agrada a Deus, já está bom, basta tentar agradar Ele. Isso se chama autojustiça. E agora vem o Espírito Santo que vai convencer que Jesus foi enviado ao mundo para ser a justiça de Deus em favor dos injustos. O justo que morre bondosamente no lugar dos injustos. Se alguém no mundo está procurando como eu posso me tornar justo, o cristão já sabe. Olhe para Jesus. Lá, Deus já estabeleceu uma justiça para ti. Um justo que morreu no teu lugar. E se lá você encontra justiça, é nele que você está salvo. Ou seja, o Espírito Santo vai evidenciar uma coisa que eu não consigo evidenciar no coração de um outro. Vai tornar tão evidente que em Jesus as pessoas encontram a justiça que elas precisam para serem salvas, para se tornarem agradáveis a Deus. Que em Jesus está o justo de Deus que morreu pelos injustos. É isso que ele veio evidenciar. Aqui está falando da justiça em pessoa que é Jesus. E por isso a gente entende que o Espírito Santo convencerá da justiça, e daí a gente logo lê, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Está falando de Jesus, e essa justiça está vinculada a Jesus. E se ninguém mais o verá, como então encontraremos a justiça em pessoa chamada Jesus? Porque o Espírito Santo agora vai convencer, porque Jesus não está mais aqui de presença física. A justiça em pessoa foi para o céu. Mas o Espírito Santo convence que mesmo que a justiça em pessoa foi para o céu, você o encontra aqui na terra. Sempre onde alguém está testemunhando de Jesus. E qual é a última coisa que o Espírito Santo testemunha? Ou convence? Do juízo. E diz lá no verso 11, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Qual é o papel do Espírito Santo junto ao mundo através do que você e eu falamos? Mostrar que a história da humanidade caminha para um juízo final, um acerto de contas final, onde todos os seres humanos prestarão contas a Deus, mas que lá na cruz esse juízo já foi antecipado e o perdão já foi oferecido, e que por isso o inimigo de Deus já foi derrotado. Na cruz encontramos perdão. Quem se apega ao que foi feito na cruz de Jesus, encontra esse perdão e será absolvido lá no juízo final. E na cruz também todos os inimigos de Deus foram derrotados. O príncipe desse mundo, diz ali, já está julgado por conta do que aconteceu na cruz. E qual é o papel do Espírito Santo? Ajudar as pessoas a entenderem que a vida delas se locomove nesse horizonte de um juízo que está para acontecer, de um juízo que Deus já consumou na cruz, e por conta do que foi feito na cruz, eu tenho perdão, mas também o inimigo de Deus, que pode me acusar lá no juízo final, já foi derrotado. Ou seja, esse papel de ajudar pessoas a entenderem todo esse processo de juízo é o papel do Espírito Santo. E aí você diz, puxa, precisa do Espírito Santo mesmo, porque palavras humanas não vão convencer a respeito da verdade de tudo isso. E nesse sentido, Pentecostes, meus queridos, ele é um grande dia de consolo para nós, enquanto testemunhas de Jesus. Você está muitas vezes no teu cotidiano, no teu dia a dia, se sentindo pequenininho. Saiba que o Espírito te orienta. Você está muitas vezes se sentindo pequeno diante, de como viver então essa vocação de ser um templo ambulante de Deus junto aos outros. E você vê que é difícil lidar com pessoas. Mas é um consolo muito grande saber, seja um instrumento, o melhor que você puder. Compartilhe do que você crê, o melhor que você puder. E saiba que o Espírito mesmo é que tem a obra de convencer. Isso é muito libertador. Também para quem está aqui no púlpito. Vocês acham que é assim, eu
estou tão orgulhoso de estar aqui no púlpito, porque eu tenho o poder de mudar as pessoas. A gente se sente muito pequeno, porque eu também tenho que trazer uma mensagem e eu fico pensando, será que conseguirei tocar o coração das pessoas? Daí eu olho para as pessoas, né, para você, para todo mundo. Será que eu consegui tocar? Mas não é essa a pergunta. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso abrir a minha boca, abrir a minha Bíblia, e aquilo que o Espírito Santo quiser, ele vai falar ao teu coração. A partir do que eu falei. Ele vai me usar como instrumento para chegar no teu coração. Eu não chego com o meu poder no teu coração, mas o Espírito Santo chega. E ele traz a luz, ele evidencia coisas que eu não tenho condições de evidenciar com os melhores argumentos e pregações que eu tiver. E assim também você, quando está se sentindo muito pequenininho e desafiado, lá no teu dia a dia, junto a outras pessoas, saiba que o convencimento é obra do Espírito. Isso é consolo para quem está no púlpito e é consolo para os templos ambulantes que são vocês, do Espírito Santo, que estão ali no mundo e no cotidiano, querendo levar esse negócio de ser templo de Deus a sério, presença ambulante de Deus a sério. Aí você vê o tamanho do poder que nos foi dado. E você vai se surpreender muitas vezes que quando você ousar falar da sua fé, ousar ser testemunha de Jesus, incrivelmente, pessoas serão tocadas. Incrível! Você já teve uma vez essa experiência? Eu sempre de novo fico extasiado como a palavra tem poder e toca corações. E eu nem pensava que tinha tanto. E às vezes eu me sentia tão pequeno. E aí a gente entende a palavra do Diego. E recebereis poder. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém e Judeia. Então a gente recebeu o poder para ser testemunha. E esse poder é um poder de convencimento. A gente poderia explorar outras coisas mais nesse texto. Mas para finalizar, eu quero apontar para um último aspecto que a gente encontra lá no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui a gente vê o papel do Espírito Santo mais na vida da comunidade. Quando a comunidade está servindo de testemunha no mundo, ele tem um papel de convencimento. Quando a comunidade está reunida, como nós estamos, né? Quando nós estamos vivendo como comunidade, como pessoas cristãs, ali diz um papel dele é ser o Espírito da verdade e nos vai guiar a toda a verdade. E aqui a palavrinha verdade não é só uma verdade intelectual. A gente sabe que na Bíblia, verdade é pessoa em primeiro lugar, né? Em que vocês cristãos creem? Em que tipo de verdade? Eu creio numa doutrina. Não, nós não cremos numa doutrina em primeiro lugar, numa verdade intelectual. Nós cremos numa pessoa que é a verdade em pessoa. E quando diz aqui que o Espírito Santo nos vai guiar, que o Espírito é o Espírito da verdade e vai nos guiar a toda a verdade, isso quer dizer que ele vai nos guiar como cristãos na nossa vida de fé continuamente no caminho de Jesus. Ele vai nos guiar a uma plenitude do conhecimento da verdade que nos liberta, né? O próprio evangelista João diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Só que essa verdade que liberta não é uma doutrina, é Jesus em pessoa. Então nós seremos como cristãos introduzidos diariamente e conduzidos diariamente na convivência com aquele que é a verdade, para que a nossa vida no dia a dia se locomova no horizonte do relacionamento com a verdade em pessoa que é Jesus. Quem é cristão não vive num âmbito de mentira, mas vive num âmbito onde a gente está em contato contínuo com a verdade em pessoa. E por isso a nossa vida, ela é uma vida pautada na verdade.
pautada no relacionamento com Jesus. Nós somos conduzidos à plenitude do relacionamento com a verdade em pessoa, que é Jesus. E é interessante que também aqui diz, né, que o Espírito Santo ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele não vai dizer coisa nova. Ele só vai nos conectar com as verdades já reveladas a respeito da obra de Jesus e do Pai. E quando diz aqui que ele vos anunciará as coisas que hão de vir, ele nos ajudará a entender o propósito de Deus com este mundo. O destino derradeiro nesse mundo que está por vir, como está revelado, por exemplo, no livro de Apocalipse. Que futuro nos aguarda? Novos céus e nova terra. Que futuro nos aguarda? O juízo, o encontro derradeiro com Jesus. E quem vai nos ajudar a entender tudo isso como comunidade cristã? O Espírito Santo. Ele nos guia com relação a tudo o que já foi ouvido, falado de Jesus, mas também ele vos anunciará as coisas que haverão de vir. O nosso futuro é incerto. A gente não sabe o que vem. Mas nesse futuro incerto, nós somos fortalecidos na certeza de que Cristo está conosco e que Ele é o Senhor desse futuro. Você entendeu? Então nós não precisamos ter medo do futuro incerto, porque temos a presença do Espírito que dá certeza de que em meio a um futuro humano incerto, a presença de Jesus é certa. E o destino final que Ele planejou para a humanidade é certo, tal qual está revelado. Veja então, para finalizar, tudo o que é a nossa caminhada de fé, meus queridos irmãos e irmãs, como cristãos, está ligado totalmente ao agir do Espírito. E um Espírito que Deus botou em nós, que habita em nós. Isso é privilégio, isso é motivo de festa. E esse Espírito capacita para absolutamente tudo. Aquilo que faz diferença na nossa vida e através de nós na vida dos outros, Ele prometeu ser o fator que faz a diferença. E por isso a gente encara o desafio de ser cristão nesse mundo muito animado. Por isso a gente encara o desafio de ser testemunhas para além das nossas fronteiras muito animado. Porque aquilo que realmente faz diferença, Ele vai fazer. Que Deus nos dê graça para que a gente parta para essa semana e para todas as semanas agradecidos pela dádiva maravilhosa da presença de Deus em nós. Convencidos de que nós já temos em nós o poder de Deus, a pessoa de Deus em ação. E isso é privilégio. Nós não vemos, é uma presença invisível, mas real. Você acredita nisso? Que Deus nos dê a graça para que vivamos de acordo com isso. Passo de novo a palavra para o pastor Marcos. Nós queremos ter um momento de oração final. Quero convidar a missionária Thaís, também conhecida como Z, também missionária aqui da MIUC. Convido a nos colocarmos em pé para esse momento de oração. Quero convidar também o Jonas ou o Igor para regular ali os microfones, porque tem uma diferença do grave. Então, na hora que a Thaís falar, tem que colocar o grave para ela, tá bom? Nós queremos encerrar com essa oração. A Thaís vai nos conduzir também com a oração da comunhão do Pai Nosso, e depois nós temos uns avisos finais, e assim também vamos nos ir no finalmente. Então, que Deus também esteja conosco. Obrigado, Thaís, também por estar aqui conosco, nos conduzir nessa oração final. Então, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por esse dia, pela vida de cada um de nós, Senhor, e nós sabemos que não é óbvio, Senhor, que nós possamos estar aqui, que nós possamos estar em família, mas nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor permite que isso aconteça. Nós Te agradecemos, Senhor, porque assim como a Tua palavra diz, esse Espírito que está naquele que crê em Ti, é também o Espírito que intercede por nós,
que fala por nós diante do Pai, aquilo que são os nossos pedidos, aquilo que são as nossas necessidades, Senhor. E nós te agradecemos, porque tu fazes isso por nós também. E nós queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos a situação que nós estamos vivendo no nosso país, Senhor, na nossa cidade, dentro das nossas casas também, Senhor. E eu quero te pedir de forma especial, Senhor, pelos nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais ou federais, Senhor. Tu sabes o que passa no coração de cada um deles. Tu sabes, Senhor, o quanto eles precisam da tua orientação, da tua sabedoria nas decisões que eles precisam tomar, Senhor. E nós te pedimos que tu possas guiá-los. Guiá-los aquilo que é o melhor, Senhor, para a população em geral. Que tu possas guiá-lo para aquilo que é, Senhor, o certo. Que tu possas guardá-lo, Senhor, de toda tentação de fazer aquilo que é errado, de quem sabe conseguir para si benefícios e direitos, Senhor, que não são justos, Pai. Que tu possas guardá-los disso e guiá-los, Senhor, nas suas decisões. Nós te pedimos também, Senhor, por aqueles que são os profissionais da saúde, que estão, Senhor, passando por tantas dificuldades, passando por tantas lutas, Senhor. Seja no seu trabalho, seja também no seu coração, no desânimo de ver, Senhor, que muitas vezes os seus esforços não conseguem chegar naquilo que eles gostariam, Pai. De ver o hospital cheio, Senhor, e eles também nos seus limites daquilo que podem fazer, Senhor, que tu possas animá-los, que tu possas fortalecê-los a fazer bem o seu trabalho, Senhor. E guardar também cada pessoa que está precisando desses cuidados, Senhor. Nós temos conhecidos, Senhor, que estão talvez doentes, talvez internados, e nós os colocamos nas tuas mãos, te pedindo, Senhor, restaura a saúde, fortalece o ânimo, Senhor, e traz de volta para dentro da tua comunidade, para dentro desse corpo, Senhor. Guarda-os, consola-os, Senhor, e que teu Espírito esteja presente com essas pessoas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelos profissionais da educação, que também eles sejam animados, que também eles sejam guardados por Ti, protegidos na sua saúde, Senhor, e que Tu possas dar, Senhor, para eles a estratégia para estar trabalhando com as crianças, com os jovens, Senhor, dentro das salas de aula. Pai, que assim também Tu possa nos usar como instrumentos nas Tuas mãos, assim como nós ouvimos. Que Teu Espírito nos capacite, Senhor, a ser consolo para as pessoas que estão ao nosso redor, a apontar para a verdadeira esperança que és Tu, Senhor. Um Deus vivo, um Deus que se importa, um Deus que está perto e que cuida. Que a nossa vida seja testemunho dessa verdade, Pai. E também tudo mais aquilo, Senhor, que nós temos no nosso coração, até mesmo aquilo que nós não sabemos que precisamos, mas que Tu sabes, Senhor. Nós queremos colocar na oração que Teu Filho mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos louvar ao nosso Deus com um hino que fala de como é bom estarmos aqui, como é bom poder louvar ao Senhor. Fique à vontade, se você quiser sentar, pode sentar, se quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Deixe que o Espírito Santo mova o seu coração também nesse louvor. E como é bom permitir que esse Espírito Santo também nos faça ser igreja de Jesus Cristo. E o fato de nos unirmos, o fato de congregarmos, é um motivo também que nos dá, e é sempre de novo, uma evidência de que estamos testemunhando o Deus que nós cremos. Quando a igreja se reúne, ali nós temos um testemunho. Nós não temos um sino para tocar, mas o sino sempre tinha essa tarefa, anunciar, a igreja está reunida, testemunhando que Cristo vive. E isso nós também queremos agradecer e louvar. Como é bom poder louvar, como é bom Deus também nos fazer corpo de Cristo. Vamos cantar esse hino.
Estamos aqui louvando a podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Podemos sentar? Quero trazer apenas alguns comunicados também aqui para a comunidade presente. Né? Quem aqui está pela primeira vez? Agora pode dar o agudo ali. Quem está aqui pela primeira vez, que nunca veio aqui nesse espaço, aqui dentro do Lar Filadélfia, né? Primeira vez? Então depois, que legal. Então depois, quando acabar aqui, né, se vocês quiserem dar uma volta, catar uns pinhão também, pode, né? Tem alguns no chão ainda, né? Mas assim, todo mundo tem pinhão em casa, né? Se você quiser conhecer, sem aglomerar, né? E cada um assim com a sua família, aqui atrás, então, fica a sede aqui da Faculdade Luterana de Teologia, né? Nós temos os alojamentos masculino aqui, o alojamento feminino lá do outro lado, e aqui no meio, então, nós temos onde é a faculdade. Depois, se você quiser dar uma passadinha, ver ali onde os estudantes, né? Eles fazem a teologia, ali onde nós nos formamos também, como... Quem aqui é estudante? Levanta a mão, só para ter uma noção ali, ó. Ó, tem vários guias turísticos, né, se precisar. Né? E os professores, cadê os professores também estão aqui, né? Cláudio Stang, eu vi em algum lugar. Cadê o Cláudio? Lá atrás. Também tem mais algum que chegou e não vi. Marcelo, né? Aqui atrás, né? Então, nós temos aí os professores, né? Se quiserem perguntar o que funciona aqui, o que é ali, né? Aproveita esse tempo aí também para conhecer. Lá atrás, né, é o hotel, né? O Lar Filadélfia, onde também tem eventos, onde nós também fazemos alguns outros encontros. E esse espaço todo aqui de refeitório, né, esse aqui é um refeitório, e aqui o pavilhão, é onde acontecem vários congressos, congresso de família, congresso de jovens, o trabalho com adolescentes também. Diego, qual é o nome? Agora fugiu. O Seja, né, e também lá o do Renovar, o Keep Calm, né, que alguns já participaram. Então, esse é um espaço de eventos que a gente tem aqui. Né, e lá na entrada da Estrada Fundão é onde fica, então, também o trabalho da MIUC. Então, tudo isso aqui são espaços que nós, né, utilizamos, convivemos e faz parte desse espaço geográfico de atuação também da nossa comunidade, da MIUC, do Lar Filadélfia e da FLT. Então, é uma oportunidade de conhecer também esse espaço. A gente pede que, ao sair daqui, evitar, então, a aglomeração, cuidar aí, né, com os parquinhos, né? Nós estamos numa fase difícil também da cidade, então a gente também tem que cuidar e nos preservar
mas também preservar as instituições que estão aqui, né? Não vamos nós que sair por aí agora, se aglomerar, fazer aglomeração e depois, né, a FLT, o La Filadélfia, depois tem que assumir aí a responsabilidade da nossa irresponsabilidade, né? Então vamos cuidar também com isso, mas temos essa oportunidade também de dar uma caminhada, conhecer e usufruir desse espaço tão bonito que Deus também deixou para nós aí na criação de Deus, tá bom? Esse é o primeiro recado. Eu não sei se eu trouxe aqui, deixa eu ver. Não trouxe. Mas eu tinha colocado. Aí, tá certo. Tá. Dentro da ISLB, hoje é o dia que nós também lembramos da campanha Vai e Vem. É quando nós lançamos uma campanha de missão da igreja através de fundos, né, financeiros. Ou seja, através de ofertas das comunidades, nós conseguimos ajudar outras comunidades que estão em dificuldade financeira, que não conseguem, às vezes, nem mesmo contratar ou ter um pastor, uma pastora para atuar na sua comunidade. Às vezes tem dificuldades de pagar água e luz em suas comunidades. Então, tem muitas comunidades, dificuldades, ou que têm projetos, né, e não estão dando conta desses projetos. Então, o culto dentro da ISLB de hoje é para esse fim. Você tem essa vontade de... Está falhando aqui, ó. Se você tem essa vontade de ajudar, né, contribuir com essa missão também, então lá no final tem uma casinha em forma de urna, né, ali você pode deixar sua oferta, dizer, eu quero ofertar, eu quero ajudar também nesse culto, para que comunidades em dificuldade possam ser ajudadas nesta missão de Deus. Então, essa é a oferta que hoje nós temos como igreja luterana também. Então, você pode ajudar, contribuir nessa missão, ou aqui também tem o Pix, né, da nossa comunidade, só que se você fizer um Pix, né, coloque lá na descrição, para a campanha Vai e Vem, porque daí a secretária vai saber para que fim é aquele dinheiro que você ofertou. Então, na descrição do Pix, você coloca lá, para a campanha Vai e Vem, e a comunidade envia, então, para esta campanha que acontece no Brasil todo, tá? Então, é um convite que nós temos aí para ofertar ao nosso Deus. Esses são os comunicados, tem mais comunicados, a gente vai anunciando, né? E nós agradecemos também a presença de cada um, o pessoal que ajudou também neste culto, nessa celebração. Não sei, Diego, se tem algum comunicado da MIUC, que talvez tenha dado, da FLT. Hoje à noite tem o culto, né, aqui na MIUC também. Quem quiser conhecer, quem nunca veio, é essa oportunidade. Todo domingo à noite, encontro com Deus, culto na MIUC. Obrigado, Diego. Então, legal que tu lembra disso, né? Nessa terça-feira, se foi mandado também no WhatsApp da comunidade luterana, uma já passou, né? E foi, não, o grupo vai começar, né? Esses dois convites aí que o Diego também nos trouxe, tá bom? Da FLT, algum aviso para os estudantes que precisa ser dado, não? Então, tá bom. Então, nós queremos encerrar nosso culto, né, com a bênção, e eu convido, então, o missionário Diego, convido o pastor Roger, né, diretor e reitor aqui da faculdade, nós queremos fazer essa bênção conjunta também. Convidamos nos colocarmos de pé. Quem quiser também estender suas mãos para receber a bênção de Deus, fique à vontade, assim como você deseja também receber. Que nós possamos ir. Que o Senhor, o nosso trino Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E assim, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guie e nos console para todo sempre. Amém. Obrigado pela presença, Deus abençoe a todos nós. Nós vamos encerrar com um hino, que é um convite. O ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. Quem quiser cantar junto, canta junto. Quem já quiser dar aquela volta, dá cuidado com a aglomeração na saída, né? Vão ir aos poucos, e que Deus assim abençoe a todos nós.
som. Ide na paz, sirvam a Deus com alegria. Sede testemunhas deste amor de Deus. Amém. A todos um bom domingo. Deus seja louvado.